Galeras e galeras, beleza? Eu sou o Gustavão, você está no canal Grandes Navegações e hoje nós vamos navegar por águas muito turbulentas. Eu vou te contar sobre um tsunami que aconteceu no Brasil. Tenho certeza que você se acostumou com a ideia de que o Brasil é um território tectonicamente estável e que no Brasil não podem ocorrer tremores de grande intensidade. Essa informação ela é parcialmente verdadeira. O que acontece é que os maiores tremores de terra são aqueles que acontecem nas zonas de limites entre placas tectônicas e, de fato, o Brasil está posicionado quase todo ele no centro da placa sul-americana. Entretanto, existe uma importante exceção, que é aquele território brasileiro que fica lá pertinho da Cordilheira dos Andes. Quando a gente pensa no território, por exemplo, do Acre, na porção mais oeste do estado do Amazonas, ali nós estamos muito próximos de uma região de encontro de placas tectônicas, onde a placa de Nazca passa num processo de subducção por baixo da placa sul-americana, provocando o soerguimento da Cordilheira dos Andes e eventos sísmicos, os tremores de terra, são muito intensos e comuns naquela região. Porém, quando a gente pensa na porção mais leste, no litoral leste e no litoral norte do Brasil, a distância entre os limites tectônicos são bem maiores, mas mesmo assim, nós tivemos um tsunami registrado no ano de 1755. O que aconteceu ali? Bom, um grande terremoto, provavelmente o maior terremoto que já aconteceu na Europa, que se deu na porção oceânica da placa europeia, no fundo do mar, no assoalho oceânico, provocou um deslocamento de massa lá no fundo do mar, que fez ali a geração de uma onda gigante. Essas ondas viajaram por milhares de quilômetros e repercutiram no litoral do nordeste do Brasil. No estado do Rio Grande do Norte, no seu litoral e até em Pernambuco, foram registradas ondas com mais de 2 metros de altura e que alcançaram até cerca de 4, 5 quilômetros de alagamento do oceano, avançando por dentro do continente. Nós temos registros de que, inclusive, 2 pessoas ficaram desaparecidas, nunca foram encontrados. Então, se você imagina que o Brasil está livre desse tipo de catástrofe, é melhor a gente rever essa informação. Os registros realizados ali em 1756, com cartas de autoridades brasileiras para autoridades portuguesas, ainda na época de um Brasil império, vão registrar, vão documentar como que esse evento impactou a vida das pessoas aqui no Brasil. Anos mais tarde, agora aqui no início do século XXI, pesquisas foram realizadas na região, pesquisas com sondagem do solo da região, e foi realmente descoberto ali um tipo de sedimentação mais grosseira, a presença de certos micro-organismos que não são comuns de se encontrar na porção continental. E dessa forma, houve aí a junção de relatos históricos e de comprovação científica que esse evento já aconteceu no Brasil. Provavelmente você vai se perguntar agora, Gustavão, mas é possível que uma tsunami como essa volte a acontecer no Brasil? A nossa resposta é com certeza sim, não necessariamente a qualquer momento. Trata-se de um evento muito raro, que a sua ocorrência é, ainda que imprevisível, ela não acontece em curto espaço de tempo, mas que pode sim se repetir. Então, muito cuidado com essa informação de que o Brasil está completamente livre de tremores ou das consequências desses tremores. Mais comum é nós associarmos tremor de terra, os chamados terremotos, no continente, na parte continental do Brasil, associado a eventos de ordem local. Além dos terremotos que acontecem nos limites tectônicos, existem tremores chamados de tremores intraplacas. Aqueles terremotos que acontecem, por exemplo, por acomodação de camadas sedimentares. Como uma rocha sedimentar não é uma rocha de muita resistência, pode acontecer eventualmente de um pedaço de rocha na subsuperfície ceder, e essa seção, se ela se quebrar no subsolo, a gente vai ter ali a propagação de uma energia sísmica de pequena intensidade, de pequena propagação e geralmente sem nenhum tipo de dano material. Uma outra possibilidade de tremores de terra intraplacas são aqueles tremores que acontecem nas zonas de rifteamento da placa, que essa palavra estranha o que é. Quando o Brasil e o continente africano formavam um só continente, a Gondwana, esse processo de separação
vai produzir uma série de falhas, tanto do lado leste do Brasil, quanto do lado oeste africano. Essas falhas, elas eram ativas há mais de 100 milhões de anos. Porém, apesar dessas falhas não estarem mais em zonas de profunda atividade tectônica, a sua irregularidade sugere que, eventualmente, esses abalos vão acontecer. Comparativamente com os abalos que ocorrem em zonas de limites tectônicos, esses que são mais profundos, mais intensos e que acabam abrangendo uma área maior de tremor, os terremotos que acontecem, por exemplo, em zonas de falhas tectônicas, de rifteamento de placas, que já estão desativados, eles vão ter uma menor profundidade, um menor alcance e uma menor magnitude. Mas eles não só podem acontecer, como acontecem com muita frequência. Certamente, o evento tectônico que mais nos chamou a atenção nas últimas décadas aconteceu no ano de 2007, quando uma criança morreu no município de Itacarambi em função de um terremoto dessa natureza, terremoto intraplaca. Como a região é uma região sem nenhum tipo de suporte, as construções, a engenharia civil nunca levou em consideração a possibilidade de tremores de mais alta magnitude, quando ele aconteceu, as construções não estavam habilitadas para suportar esse tipo de evento e uma série de construções, de residências foram demolidas em função do tremor. Justamente, em um desses casos, uma criança faleceu lá em Itacarambi. Então isso mostra para a gente que, apesar dos tremores que acontecem no Brasil não são de grande intensidade, eles podem de fato produzir impactos. Nós separamos os tremores a partir de duas escalas. A escala chamada de escala Richter, que mede o quanto que tremeu, e a escala Mercalli, que mostra qual é o tipo de dano que o terremoto produziu. Em regiões mais pobres, é muito comum que, mesmo quando a escala Richter é baixa, a escala Mercalli pode se tornar muito alta. Existem ainda aqueles tremores que nós chamamos de tremores induzidos, de sismos induzidos, que é quando há a atividade humana provocando esse tremor. Basicamente acontecem duas principais possibilidades. No processo de mineração, quando a partir da retirada de recursos minerais, de rochas, isso gera um alívio de pressão na placa tectônica e por uma espécie de uma compensação no equilíbrio isostático, a placa acaba se movimentando. Ela vai fazer uma compensação, ela sobe, e esse movimento de subida gera tremores. Acontece também o oposto quando a gente pensa na construção de um reservatório para uma usina hidrelétrica. À medida em que a água vai se acumulando em uma determinada área, a pressão, o peso dessa água ali muito intenso, né, pode fazer com que aquela região ali não suporte o peso da presença da água, da represa, e ele desabe. E esse desabamento, esse solapamento pode provocar também tremores de terra. Então, os tremores que podem acontecer no Brasil são tanto aqueles do limite tectônico, quando acontece lá na porção oeste do Brasil, por exemplo, no Acre, podem ser aqueles que acontecem intraplaca por acomodação de camadas sedimentares, por reativação de falhas geológicas, como, por exemplo, os antigos rifts, ou mesmo por atividade humana, induzida, por exemplo, pela mineração ou induzida pelas construções de hidrelétricas. E agora, será que nós estamos próximos de um grande evento tectônico ou isso é só um exagero? Pessoal, se você gostou do vídeo, deixa aqui seus comentários, faça a sua pergunta, deixa aqui nos comentários qual outro tema que você quer ver no Grandes Navegações. Fica com a gente, porque o canal está só começando.